Olá, meu nome é Janaína, do Estúdio Viva Mais Pilates, e hoje eu estarei explicando sobre cada um dos princípios do método Pilates e a importância deles para que você execute o método da melhor forma possível, sendo mais fiel ao método, e como eles são importantes para melhorar a dor e para executar os movimentos do Pilates com mais segurança. O primeiro princípio que nós vamos falar é sobre o crescimento axial. Então, a nossa coluna ela é formada por várias vértebras que têm como função sustentar as outras estruturas do nosso corpo. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, que eles funcionam como amortecedores. Além disso, os discos também têm como função melhorar a nossa mobilidade articular da coluna. Quando a gente fala em crescimento axial, nós estamos falando em alongar a nossa coluna. Então, todos os movimentos do Pilates, a gente sempre promove esse alongamento da coluna. Então, a gente sempre, quando está falando com o cliente, a gente fala para ele crescer a coluna, né? A gente tem que imaginar a nossa coluna, a cabeça voltada lá para o teto. Quando nós fazemos este alongamento da coluna, nós aumentamos os espaços entre os discos intervertebrais e diminuindo a pressão sobre a coluna. Então isso vai afetar diretamente na melhora da dor dessa coluna, né? Pois esse movimento, esse crescimento da coluna, ele alivia essa região. Além disso, durante a execução dos exercícios, esse crescimento axial, este alongamento da coluna, ele faz com que os movimentos eles sejam mais seguros, a gente consiga fazer eles numa amplitude maior. Além disso, no nosso dia a dia, este alongamento da coluna, principalmente para as pessoas que trabalham por horas na mesma posição, principalmente nessa posição sentada, ela ajuda também, né, a diminuir os espaços entre os discos e aliviar essa pressão da coluna. Então, para as pessoas que têm dor nas costas, essa é uma das dicas que eu dou. Sempre manter a coluna bem alongada. Além desse posicionamento da coluna, a nossa coluna também possui curvaturas fisiológicas naturais. Então, se nós olharmos a coluna na lateral, a gente percebe que nós temos essas curvaturas que elas têm como função dissipar as forças. Ou seja, quando nós mantemos essas curvas, a nossa coluna ela fica mais forte, cerca de 10 vezes mais forte com essas curvas do que se a nossa coluna fosse em linha reta. Então, durante a execução dos exercícios, é importante a gente manter essa curvatura da coluna. Eu vou mostrar na parte prática o posicionamento, né, na posição deitada, para vocês entenderem um pouquinho como é manter essas curvas, né? Então, na posição deitada, nós percebemos que nós temos duas lordoses, que é nessa região aqui na cervical, e a outra aqui na nossa lordose, na lombar, né? Então, o posicionamento, vocês percebem que a nossa lordose aqui nessa cervical, ela não vai encostar lá no chão, lá na cama, né? A gente sempre vai manter esse pequeno espaço. A mesma coisa é na nossa região lombar. Então, vocês percebam, a gente não vai manter essa lombar encostada lá na cama. Sempre vamos deixar um pequeno espaço, né? Se a gente faz os exercícios encostando essa lombar lá na cama, lá no chão, é como se a gente fizesse o exercício assim, né? Então, sempre vamos manter essas curvas, né? Sendo na posição sentada ou na posição deitada ali, como eu mostrei. Então, é muito importante manter essas curvas para proteger a coluna. Outra situação que acontece em relação ao posicionamento
principalmente esse alongamento aqui da coluna, é que muitas vezes a gente até tenta ficar nessa posição, né, quem está trabalhando lá no computador, sentado, enfim, em pé, mas acontece que muitas vezes, principalmente quem tem dor nas costas, essa musculatura que sustenta a nossa coluna, ela está fraca. Então a gente começa lá, bem bonitinho, na postura certa, e daqui a pouco a nossa coluna começa a se curvar sem que a gente perceba, justamente porque as nossas estruturas ali que sustentam a coluna, elas não estão fortes o suficiente para manter esse alongamento da coluna, né, esse crescimento axial e manter essas curvaturas fisiológicas. E com o passar do tempo, que a gente mantém essa posição errada da coluna, ela vai sobrecarregando, pressionando os discos, ocasionando dor, e se isso se mantém por muito tempo, até em lesões, né? Como hérnia de disco, por exemplo, ou mesmo desvios posturais, que acabam afetando muito essa região da coluna e trazendo muitas dores e desconforto. Em relação a esse fortalecimento para manter a coluna na posição ereta, nós entramos então no próximo princípio do Pilates, que é a centralização. A centralização nada mais é do que a contração dos músculos que envolvem esse centro de força. Se você for pesquisar sobre Pilates, você vai encontrar muita palavra powerhouse, né? Casa de força. Nada mais é do que esse centro de força, que são formados por alguns músculos, né? Que são os músculos abdominais, reto abdominal, oblíquos, transverso do abdômen, né? Esse transverso do abdômen funciona como uma cinta, né? Como se ele estivesse segurando aqui, para você conseguir manter essa postura ereta também. Os multifídios, que são os músculos que ficam atrás, né, na coluna, os músculos mais profundos da coluna. O assoalho pélvico, que é o músculo que fica na região inferior, embaixo. E o diafragma, que é o nosso músculo aqui, que auxilia na respiração. Então, quando nós ativamos esse centro de força, nós deixamos a nossa coluna mais protegida, tá? Então, durante os exercícios de Pilates, a gente sempre vai manter esses músculos contraídos, ativados, para que os movimentos eles sejam executados com mais segurança. Outra questão também em relação ao centro de força, durante as nossas atividades do dia a dia, também é importante ativar esse centro de força para manter a coluna mais protegida e também para manter o primeiro princípio do Pilates, né, que já foi falado, que é esse alongamento aqui da coluna. Então, como você vai ativar esse centro de força? Basicamente, você vai contrair o seu abdômen, imaginando o seu umbigo lá nas costas. Só o fato de você trazer aqui, né, essa parte abdominal aqui para dentro, você percebe que a sua coluna, ela já muda também a posição, né? Então, esse trabalho de centro de força, ele auxilia muito nessa posição correta da coluna. Como nós falamos do diafragma, que é um dos músculos que auxiliam aqui no centro de força, nós não podemos deixar, então, já vamos falando sobre o próximo princípio do Pilates, que é a respiração. Então, Joseph Pilates, que é o criador do método Pilates, ele sempre dizia que respirar é o primeiro e último ato de nossa vida. Então, a respiração é de grande importância. Através da respiração que a gente é capaz de oxigenar todas as células do corpo. Além disso, Joseph Pilates, ele falava que como através da respiração nós conseguimos mandar o oxigênio para todas as células, é possível então, com a respiração correta, contribuir para a melhora de várias doenças e lesões. Mas muitas pessoas não respiram corretamente. Com o estresse e a correria do dia a dia, a nossa respiração acaba não ficando correta.
nós diminuímos sem perceber o ciclo de respiração, prejudicando a oxigenação do nosso corpo. Então, na respiração do Pilates, nós sempre vamos inspirar profundamente pelo nariz e expirar de uma maneira bem forte pela boca. Então, a respiração ela é utilizada em todos os movimentos do Pilates. Por isso que os movimentos eles são feitos de forma lenta, porque se a gente fizer os movimentos muito rápidos, a nossa respiração não consegue acompanhar os movimentos. Falando sobre coordenar movimento e respiração, nós vamos falar agora sobre mais um dos princípios do Pilates, que é a fluidez, que nada mais é do que coordenar essa respiração e movimento e fazer o movimento de uma forma limpa, de uma forma bonita, de uma forma tranquila. Quando nós fazemos um movimento de uma maneira leve, tranquila, ele fica sem impacto. Então é por isso que o Pilates qualquer pessoa pode praticar, indiferente se ela tem algum tipo de dor ou algum tipo de lesão. E esses movimentos feitos de maneira leve e tranquila, eles ajudam também a proteger a nossa coluna, a melhorar as dores que nós temos, pois nós conseguimos executá-los com maior segurança. Então, se você está procurando um exercício seguro, que não tenha nenhum tipo de impacto, o Pilates é uma ótima opção, pois ele trabalha muito essa leveza, essa tranquilidade. Em relação também à segurança na execução dos movimentos, a gente entra em um outro princípio do Pilates, que é a precisão. Ou seja, no Pilates os movimentos eles são precisos, eles são executados de maneira correta. Vocês sempre vão ver em vídeos eu falando, quando a pessoa tem algum tipo de dor, ela precisa se movimentar, mas ela precisa se movimentar corretamente, né? Os exercícios eles precisam ser feitos com qualidade. É essa precisão que o método Pilates cobra, que você faça todos os exercícios de uma maneira correta, que eles sejam com qualidade. Indiferente o método de treinamento que você faz ou que você vier a iniciar, é muito importante utilizar a precisão, não só no método Pilates, né? Pois os exercícios, se eles não estiverem sendo executados de forma correta e com qualidade, eles podem prejudicar o seu corpo, né? Principalmente para quem já tem algum tipo de dor, algum tipo de lesão, alguma patologia. Esse problema pode vir a se agravar se esses movimentos, esses exercícios forem executados de maneira correta, né? Sem qualidade. Prezando então por essa precisão, vocês vão perceber que durante as aulas do Pilates, normalmente a gente faz um atendimento um pouco mais individual, justamente para poder corrigir cada exercício, cada movimento, a postura, se a pessoa está respirando, executando de forma correta, né? De forma fluida. Então a correção ela é feita em todos os movimentos, principalmente quando você é iniciante, né? Porque são muitas informações nas primeiras aulas, então é muito importante o professor, né, o profissional que está te acompanhando, estar ali sempre fazendo as correções para que você faça o método da melhor forma possível, sendo mais fiel ao método e que pratique ele de uma forma segura. Então, essa precisão ela está sempre presente quando você percebe que o professor está corrigindo os seus movimentos. Então, os movimentos eles estão sempre ligados à biomecânica do movimento. Então, para ele fazer de uma maneira correta, a gente precisa obedecer essa biomecânica, além de obedecer os princípios do método Pilates, né, quando você estiver fazendo o Pilates. Além disso, a precisão, a gente também chama uma atenção especial à progressão dos exercícios. Então, se você vai iniciar a prática do Pilates hoje, você vai começar com exercícios mais básicos, justamente porque você precisa ir estruturando o teu corpo para passar para os exercícios mais intermediários e avançados. Então, essa progressão de exercícios também está ligada nessa precisão. Por isso que muitas vezes a gente olha o vídeo de Pilates, exercício com as pessoas penduradas e de cabeça para
baixo, e às vezes a gente tem medo, né, de iniciar um método com exercícios que aparentemente parecem ser tão complexos. Mas não se preocupe, porque a gente sempre segue essa progressão de exercícios, porque os exercícios eles precisam ser feitos com qualidade. Se a gente começa a colocar muita carga ou exercícios muito complexos no início, a pessoa ainda não tem essa estrutura, ainda não tem o controle dos movimentos, né? Ainda não tem essa precisão nos movimentos, então ela pode, ao invés do Pilates ajudar, pode estar prejudicando. Então a gente está sempre atentos, né, a essa progressão de exercícios também, para que o praticante faça o Pilates de uma maneira bem segura. Outro princípio do Pilates se chama controle, ou seja, você ter controle sobre cada movimento que você está fazendo, né? Isso você precisa estar sempre está muito ligado também à concentração. Então, para ter um controle, você precisa pensar naquele movimento específico. Quando você tem controle sobre o movimento, você foca todas as energias para aquela região específica que você está movimentando, fazendo com que você economize energia também para praticar o método. Então é muito comum, às vezes, a pessoa vai fazer um movimento ou respirar e contrair os ombros, né? Jogar uma força, uma pressão sobre uma região que não está sendo trabalhada. Então, quando você trabalha esse controle de movimento, você foca realmente na região onde está sendo movimentada, deixando as outras regiões mais relaxadas, fazendo então uma certa economia de energia. No seu dia a dia, você também pode utilizar esse controle. Muitas vezes nós estamos na frente do computador, digitando, e a tendência é a gente contrair aqui essa região de ombros, deixando ela mais tensa, né? E no final do dia acabam aparecendo as dores. Então a gente está fazendo um esforço que não é necessário. Então, no Pilates, a gente também aprende a ter esse controle, né? A concentrar o movimento realmente aonde precisa e a relaxar as outras estruturas que não precisam ser ativadas. Para que isso aconteça, a gente precisa também de concentração, que é o último, então, princípio do Pilates, que nós vamos falar, né, hoje. A concentração, ela está muito ligada à nossa mente, né? Então, a gente sempre vê que o Pilates, ele trabalha corpo e mente, justamente porque o movimento, ele começa na nossa mente. E para que esse movimento aconteça de maneira correta, de maneira precisa, a gente precisa de concentração. Uma pessoa desconcentrada não consegue respirar direito, não consegue relaxar, não consegue ativar apenas aqueles músculos que precisam ser ativados para determinado movimento. A pessoa não consegue fazer esse trabalho de centralização, né, de ativar o centro de força. A pessoa não consegue ter fluidez nos movimentos, não consegue coordenar a respiração com o movimento. Então, a concentração ela é indispensável para a gente praticar o método Pilates. Então, é importante a gente utilizar a nossa concentração focando ali no método, naquele movimento, vivendo aquele momento, né? E tentando desviar os outros pensamentos, né, do dia a dia da nossa mente. Então, esse princípio ele é muito importante para que você consiga praticar o Pilates de maneira correta e para que você consiga colocar em prática todos os outros princípios do Pilates. Então agora eu vou fazer de uma maneira mais prática, explicando como que esses princípios eles são aplicados, né? Como que nós, os professores, os profissionais que trabalham na área, instruímos os nossos clientes, né? O pessoal que já pratica já sabe mais ou menos como é que funciona a aula de Pilates, mas para quem nunca fez uma aula, a gente precisa explicar certinho, da maneira prática, como esses princípios se aplicam, né? Então eu vou primeiro ficar deitada, vou fazer apenas alguns exercícios
que depois vocês podem estar fazendo em casa, tá? Esses exercícios, eles focam realmente a melhora da dor nas costas. E principalmente porque a gente utiliza todos esses princípios, como a gente viu lá, né? O alongamento da coluna, a contração abdominal, ativando o centro de força. Prestem bastante atenção se vocês quiserem fazer depois esses exercícios, para quem tiver um pouquinho ali de dor nas costas, vai ajudar também a dar uma relaxada, ok? Então, na posição deitada, como nós fizemos antes. Então, lembrando sempre o alinhamento do corpo, né? Então, os pés estarão sempre alinhados aqui com a região do quadril, joelhos. Então, deitou com os joelhos assim flexionados, os pés bem apoiados no chão, né? É importante fazer sempre numa superfície mais firme, né? Então, no chão, no tapetinho. Lembrando, então, do primeiro princípio, que é o crescimento axial e manter as curvaturas fisiológicas naturais da coluna, né? Então, vamos lembrar de manter essa lordose, essa pequena lordose aqui da cervical. Então, a cervical não encosta na cama. A mesma coisa vai acontecer lá na nossa lombar. Então, nós vamos manter um pequeno espaço aqui entre a nossa coluna lombar e a cama. Mas é um espaço bem pequeno, né? Então, se vocês observarem, as minhas costas não está lá encostada e ela não está arcada, né? Uma curvatura muito grande. É uma curvatura leve, ok? Então, mantendo ainda o posicionamento do corpo, os ombros eles vão ficar bem afastados das orelhas, né? A gente não vai fazer esse movimento aqui de manter os ombros retraídos, né? Porque nós precisamos buscar o relaxamento desses ombros, né? Então, os ombros bem afastados das orelhas, né? Tentando levar as mãos bem lá na frente. E além disso, os ombros vão estar bem lá atrás encostando. Então, os ombros não são para frente, eles ficam lá atrás, bem encostados, né? Então, este é o primeiro princípio lá, crescimento axial e alongamento da coluna. O segundo, centralização, mantendo a contração abdominal. Então, vai imaginar o umbigo lá nas costas. Ok? E depois a respiração. Então, sempre inspirar, uma respiração, né, forte, profunda pelo nariz, e expirar, expiração forte pela boca. O primeiro movimento que vamos fazer vai ser apenas deixando este joelho cair assim para o lado, mantendo o outro joelho, a outra perna bem paradinha, e voltou. Então aqui vocês podem perceber que a gente precisa de concentração para manter o abdômen contraído, o centro de força ativado, para fazer a respiração e o movimento coordenados, né? Então a concentração, controle do movimento, focar no movimento aonde ele está sendo feito, né? Relaxando as outras estruturas, e fluidez, controlando respiração e movimento. Então vocês percebam que o profissional que está acompanhando vocês executando os exercícios, a gente está sempre pensando em todos esses princípios, né? Para que você faça o movimento da maneira correta. Vocês sempre podem fazer, agora de início, 10 repetições de cada exercício. Aqui eu vou fazer apenas 5, apenas para mostrar. Né? Então, a inspiração, você vai inspirar e soltar o ar, expirar, fazendo o movimento. Inspira, voltando, expira, fazendo o movimento. Então, a respiração, para a gente manter essa fluidez, ela vai ser de maneira contínua, né? Pode ver que o movimento ele não para. Vamos fazer com a outra perna. Expira, baixando, inspira, voltando. Mantendo
o abdômen bem contraído, aqui o centro de força bem ativado, justamente para ele estabilizar bem o centro e você fazer o movimento com mais segurança, protegendo a sua coluna. Agora, esse movimento, esses outros dois que nós vamos fazer, eles são muito bons para quem tem essa dor nas costas, principalmente de ficar muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, né? Então, lembre que a gente tem essa curvatura ali na nossa lombar, então a nossa coluna ela está um pouquinho afastada da cama. Então, nós vamos fazer o movimento encostando essa curvatura, a nossa lombar lá na cama, e depois voltando. Então, solta o ar encostando a lombar, inspira, voltando. Então, é só esse movimento aqui que vai acontecer aqui no quadril. Encostar lá e voltou. Abdômen bem contraído, concentração, o movimento sempre coordenado com a respiração. O próximo exercício é um movimento que a gente utiliza muito, né, tanto no lado solo como nos aparelhos, que é a ponte. Então você vai fazer esse movimento encostando a lombar lá no chão e vai subindo devagarzinho, fazendo uma ponte e depois volta. Bem devagar também. Sempre um movimento com bastante controle, né? Então inspira, expira, encosta a lombar lá na cama e vai subindo devagarzinho, né? Vocês podem deixar os braços assim bem estendidos no chão, apoiados. Lembrando sempre que a posição, né, dos ombros, né? Cuidado para não jogar os ombros lá em cima ou para frente. Levantou devagarzinho. Sempre mantendo a ativação do centro de força, coordenando respiração e movimento. Os movimentos sempre bem lentos. Esses exercícios, mantendo a postura, esse alongamento aqui, né, da nossa coluna, eles auxiliam muito na dor nas costas. Então, se você tiver algum desconforto no dia a dia, ficou muito tempo trabalhando na mesma posição, muito tempo sentado, você pode fazer esses exercícios, que eles são bem simples, né? Mas lembre-se sempre que vocês precisam fazer um movimento com qualidade. Então, sempre muito concentrado nos movimentos que vocês estão fazendo. Se sentiram qualquer dor, desconforto durante os exercícios, então pare, né? Relaxe um pouco e tem que não forçar muito, né? Mas esses são movimentos bem simples. É muito difícil alguém sentir dor neles, né? Mesmo alguém que já tem algum problema assim na coluna. Então, eles são muito seguros desde que você faça, né? Utilizando todos esses princípios. Vou fazer também alguns exercícios no aparelho de Pilates, porque quem nunca fez uma aula de Pilates em estúdio, nos aparelhos, às vezes tem vontade de saber como que é o Pilates, né? Então eu vou mostrar alguns exercícios que vocês vão perceber que são bem simples, né? A gente sempre pensa lá na precisão e no controle, né? Sempre obedecendo uma progressão.
Então, a pessoa que começa a praticar Pilates hoje, ela vai começar, mesmo se é uma pessoa que já faz academia, que já faz funcional, que já faz crossfit, mesmo que seja uma pessoa que já treina, ela vai começar dos exercícios básicos, né? Porque vocês percebam que nós temos todos esses princípios do Pilates para trabalhar. Então, a pessoa ela não está acostumada a ativar o centro de força, às vezes, muitas vezes está acostumada a ativar o centro de força, a fazer respiração, a coordenar a respiração com o movimento. Então, mesmo que ela já venha de outras atividades, ela vai começar com os exercícios mais básicos. Lógico, para uma pessoa que já faz algum tipo de exercício, que já tem um histórico, né, sempre foi muito ativa, a evolução dela vai ser mais rápida do que uma pessoa que nunca praticou nenhum tipo de exercício, né? Vai ficar muito mais tempo nesse Pilates básico, né? Então, a pessoa que já treina, que já treinou, que já tem uma memória muscular, ela tem uma evolução mais rápida, né? Então, no Pilates, em estúdio, nós trabalhamos os exercícios de solo, como esses que eu mostrei agora há pouco, né? Entre outros, enfim, a gente vai evoluindo, tem exercícios mais difíceis, né? E a gente também trabalha com alguns aparelhos, né? E nesses aparelhos nós temos as molas. As molas, a gente trabalha, cada mola tem uma força, né? Uma resistência. Então tem umas que são mais leves e umas que são mais pesadinhas. Conforme o cliente vai evoluindo, a gente vai aumentando essas cargas. Dependendo do exercício, a gente utiliza molas mais leves, né? Vai depender muito do objetivo de cada exercício, né? Às vezes são exercícios que a gente usa mais para alongar, então acaba utilizando umas molas mais leves. Tem alguns exercícios que as molas elas auxiliam, então às vezes a gente precisa colocar uma mola mais pesada, justamente para o cliente fazer o exercício de maneira correta, né? Porque as molas elas vão ajudar. E tem alguns exercícios que a gente coloca as molas para dificultar, né? Como uma carga extra que a pessoa precisa ali fazer. Então também mantendo o alinhamento do corpo, né? Vamos deitar, mantendo o alinhamento, né? De pés, joelhos, aqui o quadril. Os ombros bem afastados das orelhas, mantendo as curvaturas fisiológicas naturais da nossa coluna. Ativando o centro de força, né? Percebo que o alinhamento, vamos manter esse alinhamento de pés lá, né? Joelhos e quadris. Esse exercício é um exercício bem básico, que a gente utiliza para qualquer cliente, né? Lembrando que a coluna aqui, como a gente está ativando ela está bem protegida, né? Então, se é uma pessoa que tem problema na coluna, ela consegue fazer esse exercício tranquilamente. E a carga que a gente utiliza vai depender muito de como está essa força de membros inferiores, né? Então, nós vamos estender. Quando nós fazemos essa extensão, nós trabalhamos musculatura, né, anterior aqui de quadríceps e alongamos a parte posterior, né? Então, no Pilates a gente acaba trabalhando no mesmo exercício, duas aptidões, né? Tanto força como esse alongamento. Eu percebo que é um exercício bem simples, qualquer pessoa pode estar executando. Uma variação desse exercício nós utilizamos aproximando os calcanhares também, né? E a gente acaba trabalhando a parte mais lateral e alongando bem essa região posterior também. Então são exercícios bem básicos, bem simples, mas que se executados de maneira correta, precisa, eles auxiliam muito na melhora da dor, né? Voltando os pés retinhos, vamos fazer só um movimento de flexão e extensão aqui de tornozelos. Então essa sequência é uma sequência
bem básica, bem simples, né? Esse movimento aqui de tornozelos ele ajuda muito a alongar essa região posterior, que normalmente ela está muito rígida, né? Muito... porque por a gente ficar muito tempo na posição sentada, então esses exercícios eles acabam aliviando muito essa tensão sobre os membros inferiores. Então esse foi o vídeo explicando sobre os princípios do Pilates. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar nos comentários. Continue acompanhando os outros vídeos que eu estarei explicando mais sobre o método, né? Se você quiser saber mais, é só deixar nos comentários. Muito obrigada e até mais!